Lucas, livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Amém? Glória a Deus. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Tendo ele, apertava-o a multidão. Nós vamos pular o 43, irmãos, e nós vamos lá para o 49, 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo. Não, 49, irmãos. E estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: não temas, crê somente e serás salvo. E estando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. Todos choravam e pranteavam. Ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, pegando-lhe na mão, chamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Esta é a palavra que o Senhor nos dá novamente. Glória a Deus. Sabemos que a palavra de Deus, ela não vem, vazia, ela não vem só porque a gente quer ler essa parte que é bonita, não é nada disso. A gente se põe na presença, na posição durante o dia e fica conversando com Deus. A gente fala: Senhor, hoje é dia de culto, nós precisamos de uma palavra, nós precisamos de um conselho, precisamos de um conforto, e o Senhor fala com a gente. E as pessoas falam: a gente não consegue escutar Deus, porque muitas vezes você só fala, você não para ouvir. Você precisa ouvir Deus. Deus vai falar conosco. Todas as vezes que nós precisamos de algo do Senhor, se é para a obra do Senhor ainda, a casa de Deus, a obra de Deus, então não tem como ele não falar. Aleluia. Se a gente quer ser dependente dele e quer saber o que ele quer que seja ministrado, como é que ele não vai falar? Nós estamos envolvendo ele na obra, nós queremos a presença dele. Glória a Deus. Nós queremos que a palavra seja direcionada por ele. Nós aprendemos a servir a Deus e a obedecer a Deus segundo a vontade dele, não a nossa. Pela nossa própria vontade, a gente abriria qualquer palavra dentro da Escritura e pregaria qualquer coisa, que agradaria nosso coração. Mas nem sempre é assim, nem sempre Deus dá a palavra que nos alegra. Às vezes o Senhor dá umas palavras duras também. Às vezes o Senhor fala de um vaso que precisa ser moldado, precisa ser refeito. Às vezes o Senhor fala de enfermidade, o Senhor fala de cura, N coisas o Senhor fala na palavra. E se nós procurarmos, a palavra fala tudo o que a gente precisa. Tudo que a gente passa, está passando e já passou e vai passar. É a palavra de Deus. Ela é a nossa, ela é o nosso molde, ela é que nos conduz, Aleluia. ela é que nos sara, é que nos liberta, é que nos levanta. É a palavra de Deus. A Escritura Sagrada é o nosso caminho. Tudo que precisamos da palavra, quando nós vamos buscar, o Senhor vai falar conosco pela palavra. Glória a Deus. As respostas são diversas, Muitas vezes não entendemos a resposta de Deus. E aí precisamos buscar
com um pouquinho mais de profundidade. A palavra de Deus vai falar sobre cura de uma certa menina, vamos falar assim, né? Que a palavra de Deus vai falar para nós que ela tem quase 12 anos. Ela é a filha de Jairo, é um homem importante das sinagogas, um príncipe das sinagogas, né? O Senhor passava por um lugar e este homem soube que Jesus passava por ali. E esse homem vai atrás dele por causa das curas, dos milagres, das obras que o Senhor fazia no meio do povo, de tantas coisas que eram faladas, tantas coisas que ele já era julgado por fazer e os fariseus não aceitavam. Mas há momentos que até fariseus precisam dele, né? Porque até aquele que julga e não crê vai ter uma hora que ele vai precisar, né? Ele vai precisar do Senhor, ou seja, ele vai nos buscar, vai vir atrás de nós, porque sabe ele, sabem todos aqui, né, que nós servimos a um Deus, e esse é o único e verdadeiro, e só ele pode, aleluia, curar, sarar, libertar e dar vida eterna. Glória a Deus. O povo, por mais que julgue a igreja do Senhor, que julgue os servos, os filhos de Deus, lá no fundo eles sabem que quando aperta a situação deles, eles sabem que se buscar os filhos de Deus, eles vão achar aquilo que eles procuram. Aleluia. E com Jairo aqui não é diferente. Jairo era um dos príncipes da sinagoga, ou seja, um daqueles que falava contra o ministério de Jesus, né? Porque se nós prestarmos atenção, aqueles que cuidavam das sinagogas eram os fariseus, né? Os judeus fariseus, que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, como ele bem mesmo dizia: eu sou o Filho do homem, que vim para curar, sarar, libertar, e vim tirar o mundo do pecado. Aleluia. Mas não, para os judeus ele era só um profeta, né? Eles não acreditavam, como não acreditam até o dia de hoje, que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio abrir o caminho para nós falarmos diretamente com ele. Ele veio tirar as barreiras, ele veio nos libertar, nos aleluia, sanar, Jesus, nos curar. E tudo isso ele já fez. Nós passamos às vezes por algumas adversidades, esmorecemos na fé, mas se a gente parar para pensar o que Jesus já fez por nós, né? O fato de Jesus ter dado para nós a liberdade, tirado nós da mão do nosso aniversário, já seria suficiente para que nós permanecêssemos na presença de Deus. Aleluia. Deus ainda aumentando ou não aumentando, né, aquilo que nós precisamos, já era suficiente para a gente acreditar nele, já era suficiente para a gente estar na presença, ficar firme com ele. Só de ouvir que ele mesmo disse que estava indo ao Pai preparar lugar. Aleluia. E abriu para nós uma oportunidade, uma porta gigantesca, para que nós pudéssemos também fazer parte deste lugar que ele foi preparar. Glória a Jesus. Eu acredito, o meu lugar está pronto. Eu acredito. O próprio Deus, Jesus disse que se a gente não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Se a gente não tiver fé, vai ser impossível entrar no céu. Se a gente não agradar a Deus, imagina se no céu nós vamos agradar sem fé. Tem como nem entrar, porque vai ter mais uma prova diante. Eu acredito que vai ter mais prova diante dos portões, porque vai ter o acusador. O acusador vai estar lá, dizendo que nós não merecemos. Ah, se fosse por merecimento, hein? Nós não merecemos mesmo. Não é por merecimento, é por graça. Aleluia. É por favor imerecido, porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus veio para isso, para nos dar essa chave que vai abrir os portões celestiais, para aquele que permanecer na presença, na palavra e crendo que Jesus veio
que fez o que fez, foi pendurado no madeiro e depois voltou ao céu. E lá preparando lugares para nós, está tudo preparado. Eu Aleluia. acredito, porque eu já tive visões de que os lugares nossos estão preparados. O Senhor já falou para mim: olha aqui o seu lugar. E a casa até é um castelo. Casa é um castelo. Você imagina as paredes, elas têm todas as coisas que tem no arco-íris. Ela é feita de ouro, mas ela tem todas as cores do arco-íris. Arco-íris é o nome que se dá na terra, né? Porque aquilo é o arco da aliança, as cores. Então não tem como a gente não crer, não dá para não acreditar nisso. Porque o Senhor tem mostrado para nós, o Senhor tem falado para a gente permanecer, para a gente ficar firme. Que a gente tem estado aqui, né? Tem feito aquilo que é possível, porque o impossível fica com o nosso Deus. Mas esta palavra vai falar sobre Jairo, sobre a filha de Jairo que estava enferma, e Jairo cerca ao Senhor Jesus, porque soube que ele passava por ali, por perto, de onde ele residia. E ele se lança diante de Jesus e pede para ele, né? Pediu ao Senhor Jesus um príncipe da sinagoga. Imagina se alguém que é príncipe, né, daquele povo, do meio dos fariseus. Você imagina a humilhação que era para ele, como um doutor da lei, chegar até Jesus e reconhecer que ele tinha poder para curar. Você imagina que humilhação que era? Porque eles mesmos apontavam para Jesus. Dizia que ele não tinha poder para aquilo, ele não foi eleito ali por ninguém. Então, os homens, a soberba do homem fez com que no momento da necessidade, ela faz com que no momento da necessidade a pessoa se humilha. Você imagina se Jesus fosse um homem vingativo? O que ele ia dizer a Jairo? Jairo, volta lá para a sua sinagoga. Mas não, o Senhor está representando Deus na terra. Aleluia. Deus fala que Deus é misericórdia. Glória a Deus. Que Deus atende. Deus atende quem clama. Deus abre a porta para quem bate. A gente, nós somos ser humano. Você imagina nós com o poder na mão? Quando o nosso adversário chegasse nas proximidades e nós com o coração cheio de rancor e ódio, e a pessoa chegasse e humilhar diante de você e você falar assim: sai daqui. Imagina se Jesus fizesse isso. Mas não, ele não fez isso. Mandou ele ficar em paz, fique em paz, né? Crê somente. Aleluias. Claro que houve todo um ritual da parte de Jairo para se achegar, para pedir perdão, para se humilhar, pois ele era daqueles que levantavam a mão para acusar, para apontar, né? Então você imagina alguém que condenou, cuspiu, falou, jogou na roda dos escarnecedores, né? Chamou de Beelzebul, e agora se humilha diante dele e ele releva tudo. E olha para Jairo e fala: fica tranquilo, Jairo, eu vou na sua casa. Jairo se põe na frente do Senhor e fala: Senhor, vem até a minha casa, porque eu tenho uma filha que está enferma. Imagina que Jesus, sendo vingativo, fala: Jairo, você lembra quando você me xingou, quando você cuspiu em mim, quando você me condenou, Jairo, dizendo que eu era filho de Beelzebul? O que você quer comigo agora, Jairo? Não, ele não jogou nada na face dele, como não jogou na sua e nem na minha. Aleluia. Porque muitas vezes nós crucificamos ele de novo. E quando a gente pede socorro, ele está preparado para socorrer. Glória a Jesus. Como Aleluia. ele demonstra aqui para Jairo, está demonstrando o amor para Jairo, o amor que ele teve e vai ter, né? Porque tem muita gente que ainda
não se achegou. Tem muita gente ainda que o mundo para ele ainda é melhor, né? Tudo para ele ainda é melhor, menos servir a Deus, menos abrir mão da vida, seja pessoal, seja profissional, seja de qual instância que tiver. A palavra de Deus fala que aquele que amar mais pai, mãe, irmão, não tem lugar com ele. Então eu imagino que eu vou estender isso para emprego, carro, fazenda, eu vou estender isso. Quem fizer isso não tem lugar. Mas o Senhor, misericordioso como é, fala: Jairo, fica tranquilo, eu vou lá. Aleluia. Eu vou indo, eu estou indo na sua casa, Jairo, fique em paz. Mas ele, estando ainda falando com Jairo, chegou um dos servos de Jairo, né? Também um daqueles que era da sinagoga de Jairo, fala: Jairo, não incomode mais o mestre. Veio trazer a Jairo uma resposta para derrubar ele de vez. Pois se ele já estava diante daquele que ele condenava, julgava, e ele já tinha feito todo aquele papel de se humilhar, de se dobrar, de aceitar que ele era Jesus, agora ele ia ter que desfazer tudo isso, ia ter que sair de fininho, porque o povo estava ali em volta de Jesus, o povo estava ali e conhecia Jairo, sabia que Jairo era um doutor da lei, e o povo estava julgando já, claro, né? O que o homem sabe fazer a não ser julgar? Jairo, você aqui já, você não é um daqueles que aponta, que julga, que fala que ele é filho de Beelzebul. O que você está fazendo aqui? Você imagina a falação do povo. Agora o povo está apontando Jairo: Jairo, você que condenou ele, julgou ele, você aqui de joelho. Mas o Senhor fala: tem paciência, tem comando, Jairo. Porque o que ele recebeu agora foi um balde de água fria. Jairo, acabou, pode sair daí, não incomoda mais o mestre. Eu vejo isso, é uma ironia, sei lá, porque chegando mais um na sinagoga de Jairo e falando para ele: não incomode o mestre. Que mestre? De que mestre ele está falando? Se eles não aceitam ele como Jesus, de que mestre estão falando? Pô, era uma sinagoga diferenciada, né? Que Jairo pregava sobre Jesus, falava sobre Jesus. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que as sinagogas, os chefes das sinagogas, eram contra aquilo que Jesus fazia. Pregava, curava no sábado, eles eram contra. São contra até hoje. Mas Jesus ouviu quando um dos príncipes da sinagoga de Jairo chegou e falou para ele: não incomoda mais o Senhor, não. Jesus disse assim: não temas. Aleluias. Não temas. Sua filha morreu, não fica tranquilo. Que negócio doido, né? A filha está morta dentro de casa. Não temas. As palavras de Jesus são difíceis, são duras em certo momento. Como não temer aquilo que para nós é o basta, é o fim, é o acabou? Como não temer? Mas aqui tem a solução, está falando com ele, né? Agora eu faço eu vou fazer um catarse no coração de Jairo, porque ele acabou de escutar o que ele não queria. O que ele queria ouvir, ele ouviu de Jesus. Eu vou na sua casa, fique em paz, eu vou lá. Mas antes mesmo deles saírem, ele já escuta falar: não adianta mais, já morreu, já acabou. Eu imagino a expressão de Jairo e o coração de Jairo, que agora ele olha para a terra e a terra sai debaixo dos seus pés. E aí Jairo está
na frente de um homem, como ele, um homem de carne e osso, mas que ele ouviu falar muito desse tal homem, do que ele pregava, dos milagres que ele fazia. Aleluia. E eu imagino o coração de Jairo para Jesus falar: não temas, crê somente. O Senhor não deixou o coração de Jairo desfalecer. Glória a Jesus. O Senhor não Aleluia. deixou o coração de Jairo parar de crer, pois se é preciso crer, o Senhor diz para ele: calma Jairo, calma Jairo, calma, não tem nada perdido. Aleluia. Calma Jairo, a vida está aqui, eu estou falando contigo. Glória a Deus. Mantenha a sua fé, Jairo, fica firme Jairo, eu vou lá resolver a situação, Aleluia. né? O Senhor não deixou o coração de Jairo desfalecer, não deixou a fé de Jairo esmorecer, não deixou ele cair, por mais que ele ouviu dizer: acabou, ela já morreu. O Senhor intervém na mesma hora, de Jairo, creia somente. Aleluia. Se ele não tivesse crido, ele ia dizer para Jesus: Jesus não precisa mais de mim, já acabou. Agora nós vamos entrar na parte onde os fariseus dizem que ele é só um profeta. Vai entrar numa incógnita agora. Nós vamos entrar numa incógnita, porque ele está ali agora com o coração na mão e está vendo um profeta que ele diz que é só profeta, dizendo para ele: eu vou lá já, eu vou levantar ela, eu vou curar ela. Você imagina como está o coração de Jairo, olha a dificuldade que está Jairo de acompanhar ele até a casa onde a filha está, de não dizer a ele que ele não precisa mais porque ela já morreu, porque se ele é só um profeta, ele é só profetizar. Mas ele reanima o coração de Jairo e diz: creia somente, Jairo. Aleluia. Não valeu você correr atrás de mim até aqui, não desista agora. Ele está dizendo, né? Você conseguiu a minha atenção, eu parei para falar contigo. Não é o fim, Jairo. Glória a Deus. Fica tranquilo. Crê somente e será salvo, né? Crê somente e será salvo. Nessas horas, cadê a fé? Cadê a nossa fé nessas horas? Aonde você vê que a vida que tinha ali naquele corpo não tem mais. A esperança que você tinha de ainda ela estar viva quando retornar não tem mais. Mas para aquele que acreditava que estava falando só com um profeta, o Senhor insistiu: eu vou contigo já. Aleluia. E indo à casa deles, diz a palavra, quando chegou lá era só choro, pranto, lamento. Ele disse ao povo: tem bom ânimo. Cadê o bom ânimo? Todos estão chorando, por quê? Porque a morte chegou primeiro. Jairo se esforçou e já correu atrás, acreditou no profeta. Mas enquanto havia vida na menina, enquanto a vida, ele acreditava que ele podia fazer alguma coisa. O Senhor não deixou que ele esmorecesse, porque a menina parou de respirar, porque a menina desfaleceu, porque chegou a notícia que ninguém quer escutar, que não dá mais, tem mais jeito. Mas eu tenho vivido algumas coisas que Deus tem falado comigo nas madrugadas, que não é porque os seus olhos dão por perdido que está perdido. Aleluia, não Jesus. é porque o juiz assinou que você perdeu que está perdido. Glória a Deus. Porque Deus pode fazer isso mudar de hoje para amanhã. Deus pode mudar de uma hora para outra a sentença. Porque a maior sentença do povo que serve a Deus não é da terra. Aleluia, A Jesus. sentença maior que nós aguardamos é a sentença da mão de Deus. Essa é a sentença que os filhos de Deus esperam. A terra vem e fala: não dá mais, como veio aqui esse moço, esse príncipe lá da sinagoga de Jairo, dizendo para ele: Jairo, acabou, Jairo, não dá mais, já perdeu.
Nada está perdido se Deus ainda tem plano. Aleluia, Se Jesus. Deus falou, Deus cumpre. O juiz da terra para decretar, você perdeu, acabou. Você pode ter tomado um banho de água fria, como aconteceu comigo, mas eu ainda permaneço naquele que falou, naquele que prometeu. Glória a Jesus. Números 23, Aleluia. 19. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que não cumpra. Aleluia. Então, essa palavra hoje fala muito com a gente. Eu estou aguardando coisa da parte de Deus, que a terra já disse para mim, não dá mais, acabou. Já vieram jogar balde de água em mim, falaram, não, estou esperando ainda nele. Ele disse que não perdi nada, não acabou nada. Aleluia. A terra pôs o ponto final. O Senhor foi na frente do ponto final, fez uma vírgula. Glória a E ele Deus. continua escrevendo ainda. Aleluia. Né? Aonde já tem um ponto final, aí o Senhor apaga e põe uma vírgula. Aleluia, Jesus. O homem disse, ó, aqui acabou. Aí o Senhor falou, acabou para você, para mim vai começar. Aleluia, Jesus. É, não é? O Senhor tanto fala de cura, quanto fala de promessa, Glória a Deus. quanto fala de algumas coisas que já perdemos aos nossos olhos e aos olhos do nosso inimigo. Nosso inimigo às vezes está batendo palma, falando assim, ó, acabou, hein? Eu ganhei, eu venci. E às vezes a gente deixa bater, porque o nosso adversário vem até nós e diz, ó, acabou. Aquilo que eu falei aconteceu, você perdeu. Eu falo para mim mesmo e falo para nós, não está perdido. Quando Deus for meu Senhor, nada está perdido. Aleluia. Quando Jesus está no seu barco, não tem nada perdido. Aleluia. O Senhor pode mudar a história, o Senhor pode reverter a situação. O Senhor pode fazer tanta coisa, irmão. O Senhor quer que a gente creia. O Senhor falou comigo essa madrugada, continue crendo, meu filho, continue crendo. Eu vou dar um jeito nessa situação. Aí o Senhor mandou, deu um sonho a um colega nosso, e esse colega nosso falou conosco. É o Senhor respondendo. O Senhor não falando só comigo, porque a gente vai ficar meio assim, se Deus falar só comigo e não tiver uma segunda voz falando. Porque o Senhor falou comigo e confirmou com outra pessoa, já umas duas pessoas. Quer dizer o quê? O Senhor foi lá no ponto final que o juiz deu, pôs uma vírgula e ele está continuando o que estava parado. Aleluia, Já era Jesus. decretado, o Senhor vai mudar. Glória a Deus. Está mudando. Como na vida de Jairo, como essa menina, Talita Cumi, né? Como essa menina, que Jesus foi até a casa dela e todos choravam, todos estavam ali chorando, estavam pranteando. E chegou a vida. A morte tinha ido, mas a vida chegou. Aleluia, Jesus. A morte tinha acabado de sair, mas a morte só faz o que a vida manda. Aleluia. Glória A a morte Jesus. só age se a vida deixar. Se a vida não deixar, a morte não pode chegar. Aleluia. Ou seja, ele permitiu que a morte fosse e levasse, porque ele queria mostrar ali para Jairo que ele não era só um profeta. Ele era o Filho do Altíssimo. Ele era Glória o Filho a de Deus. Aleluia. O Salvador. Para que Aleluia. Jairo cresce, a casa dele cresce, e ele fosse firmado na rocha que é Cristo, que agora Aleluia. era a vida que estava dentro da casa dele. Glória A morte a Jesus. saiu por um canto, mas a vida estava chegando por outro. Aleluia. A palavra de Deus fala, o mal vai sair por 7 caminhos, mas o Senhor vai entrar pelo caminho. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta. Aleluia. Eu sou a vida e quero entrar na tua casa, na tua família. Glória a Deus. Nos teus problemas, coloca na minha mão. Aleluia. Deixa que eu resolvo, deixa que eu trago vida, deixa que eu cure, que eu liberto. Glória a Jesus. É o que o Senhor Aleluia. tem feito conosco. Deus tem sido presente, irmãos. Presente, presente. Mas aí o Senhor viu que ali não tinha fé, porque o povo ali já estava acreditando que ela estava morta, e estava mesmo. Mas para aquele que é a vida, o que é a morte? Para o dono da vida, o que é a morte? Ele vai dizer, não aconteceu nada. A vida dizendo assim, ela só dorme. Aleluia. Porque está na mão dele, ela está dormindo, fica tranquilo. E o povo riu-se dele, porque o povo conhece o que vê. Mas ele estava diante da vida e não reconheceu. Aleluia, Jesus. Então ele diz, saiam todos que enxergam morte, e deixa aqueles que andam comigo, que conhecem a vida. Aleluia. Porque ele ficou com ele, foi Pedro, Tiago e João,
que viu o que ele já havia feito, muitas obras que o dono da vida já havia feito. Então aqueles que criam nele, porque viam, andaram com ele, viu ele fazer grandes obras, grandes coisas. E aqueles que estavam ali eles conheciam Jesus de ouvir falar. É um Jesus de ouvir falar, é um profeta, já ouvimos falar dele. Mas quando chegou a hora de acreditar, que eles estão dentro do quarto chorando, que precisa crer que ali estava a vida, eles não creem. Então o Senhor é obrigado a arrancar os duvidosos. Saiam todos, fica comigo só Pedro, Tiago e João. E fica o Pai que foi atrás de mim, que ele creu que eu tenho vida. Ele creu que eu sou vida. Aleluia. Então eu vou mostrar para ele, para mudar a fé dele, para mudar o posicionamento dele como príncipe de sinagoga. Agora ele vai ser um dos meus príncipes. Aleluia, Jesus. E o Senhor diz: saiam todos, fique só mãe, pai, Pedro, Tiago e João. E o Senhor chega até a menina e diz: menina, que simplicidade, irmão, que simplicidade, que fé é essa que nós precisamos dela? O dono da vida se depara com a morte e diz: não é nada, só dorme. Imagina se somos nós, vamos falar: não, acabou, morreu, porque nós não temos vida para dar. Mas ele é a própria. Aleluia, Jesus. Ele é a própria vida que chega diante da morte para a morte. A vida chegou. Aleluia. Sai. Glória a Deus. Agora eu vou. É minha vez. Você já fez sua parte. Você fez o que você sabe fazer, matar. Eu vim fazer o que eu sei fazer, dar vida. Aleluia, E vou Jesus. dar vida e vou dar com abundância ainda. Glória a Deus. Porque eu sou Deus. Aleluia. Sou filho de Deus. Santo, Que vim na santo terra Senhor. para isso. Aleluia. E tenho feito tudo que o meu Pai me manda. Então diz Talita Cumi. Não é nessa escritura, irmão, mas eu vou interpretar na outra parte que deve estar em Marcos. Talita Cumi. Aleluia. Levanta. E a palavra diz: então ela se levantou. Não precisou gritar com Talita, não, né? Não precisou esbravejar: sai morte, não, isso e aquilo, não. Talita Cumi. Aleluia. Levanta. Glória a Deus. A morte já tinha ido. Quem estava ali era a vida. A vida deu ordem para que ela entrasse no morto, e o morto levantasse. Ele dizia assim: e o espírito que havia ido retornou. Aleluia. Né? A morte teve que soltar o espírito da menina. Glória a Jesus. A morte Aleluia. teve que retornar, porque a vida chegou para fazer o milagre. Aleluia. A vida chegou no pezinho do ouvido. Talita, levanta. Aleluia, A morte Jesus. estava, vamos aqui parafrasear, a morte já havia saído fazia tempo, porque Jairo estava no pé do Senhor ainda quando chegou a resposta que ele não queria. Jairo, ela já morreu, não incomoda o mestre. Ou seja, da onde eles estavam até a casa de Jairo foi uma caminhada, irmão, e foi tempo para o Senhor chegar. Então a vida já tinha ido, a morte já tinha levado ele embora. Quando o mestre chegou, que colocou no ouvido da menina, dizendo: Talita, levanta. A morte disse: eu vou ter que voltar. Aleluia. Vou largar a vida lá, porque o mestre mandou. Glória a O Jesus. dono da vida está chamando ela de volta. Aleluia. Vou levar ela de volta. Aleluia, Jesus. A morte teve que retroceder. A morte teve que deixar a vida da menina, a alma, o espírito e trazer de novo. Glória a Deus. A morte obedeceu a vida, porque a vida disse: eu sou a vida. Aleluia, Eu é quem Jesus. mando. Eu faço a vontade do meu Pai. A morte onde estava? Ninguém sabe onde estava. Mas já tinha levado a menina, né? Mas a vida falou no pé do ouvido, e a morte onde estava? Opa! Estão chamando o seu espírito. Vamos. Aleluia, Vamos, eu te levo de volta. Glória a Deus. Eita, Deus lindo, Aleluia. hein? Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse que entra dentro de um cemitério e diz: Lázaro, sai para fora. Aleluia, Jesus. Dentro de uma caverna trancada com uma pedra, ele diz: Lázaro, sai para fora. Que coisa, irmão. Oh, Chega glória no pé a do Deus. ouvido da Aleluia, Talita e diz: Jesus. levanta. Aleluia. E a morte volta correndo para devolver o
do espírito da menina. Aleluia, Jesus. Ele diz: deixe que ela vá. Ela tem fome, dê comida a ela. Glória a Jesus. Agora nós podemos ver que ela morreu já fazia um pouquinho de tempo, né? Porque ele diz: ela está com fome. Se ela está com fome, a morte já tinha passado por ali, já fazia tempo. O Senhor estava emboscado ainda. Tinha uma mulher que agarrou no manto dele no meio do caminho. Então ele ficou ali por um tempo. Isso passa horas, irmãos. E o Senhor ser abordado por Jairo naquela situação. Ali ele está falando, chega um dos príncipes e fala: não mexa mais, não fale mais, acabou. Aí disso vai passar várias coisas que vão acontecer no caminho. Então mais gente que estão agarrando nele, tentando tirar uma cura, tentando tirar um milagre, e até que ele saísse do meio dessa multidão. Olha quanto tempo passou, para ele falar: solte, deixa ir, ela tem fome. Ela passou tempo morta. Pro dono da vida não era nada, ela só dormia. Aleluia. Quem dorme quando amanhece está com fome, não é? Então ela dormiu bastante, irmão. Ela dormiu bastante, ao ponto de que, quando foi levantada, tinha fome. Passou muito tempo dormindo. O dono da vida dizendo, né? Passou muito tempo morta. Deu tempo até de ter fome. Eu calculo com as 4, 5 horas passou. E o nosso Deus ainda parece que para confundir toda a situação, né? Ele fala para os pais: não fala nada para mim. Você imagina comigo aí, irmão? Você vê um milagre dele dentro do seu quarto, o pai e a mãe vendo o profeta, era só um profeta, mas vendo um profeta, que ao qual eles mesmos diziam: é só um homem, é só um profeta, mandando um morto voltar a viver. Você imagina o rebuliço dentro daquela casa, dentro da casa de Jairo, o que não virou? O que não virou a sinagoga de Jairo, irmão? Depois disso, o que não virou a sinagoga de Jairo depois disso? Se o coração de Jairo mudou, se a mulher de Jairo mudou, se a filha de Jairo mudou. Aleluia. Acabou o que era pregado dentro daquela sinagoga, virou um rolo só. Porque o coração de Jairo agora se dobrou a Cristo. Ele aceitou que ele não era só um profeta, mas agora ele viu que ele era o Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Houve uma mudança instantânea. Por quê? Eu achei que ele era só um homem. Eu achei que ele era só um profeta. Mas quem pode fazer isso sendo só um homem, né? Quem pode chamar a morte e falar assim: morte, devolve a vida? Se é um homem, ele é o Filho, ele é o próprio Filho de Deus. Aleluia, Porque Jesus. ele abordou a morte, mandando a morte retroceder e trazer o espírito da menina. Aleluia, Jesus. Eu calculo que Jairo, a partir daí, não pregava mais aquilo que as leis diziam, né? E como todos aqueles que creem em Jesus e pregam a tua palavra, é perseguido quando pregam que conhece a verdade. O mundo nos persegue porque nós falamos uma verdade em que eles não querem aceitar. Acreditam até, mas não querem aceitar. Então, para esses nós falamos, como falou Jesus: não fala nada para ninguém, né? Não fale nada para ninguém, fique só para você. Mas eu acredito que mesmo um incrédulo dentro de uma situação dessa, ele vai sair gritando com os 7 ventos. Mesmo que ele não creia, ele vai gritar com os 7 ventos. Falando: olha, rapaz, eu conheci um homem aí que chama a morte e manda a morte devolver a vida. Glória a Deus, aleluia. Você imagina uma situação dessa? Você imagina um homem fazendo isso? O Senhor disse que o que ele fez nós podemos, eu acredito nisso. Eu acredito que nós podemos, se estiver dentro da vontade de Deus, né? Que a palavra foi deixada, agora a vontade de Deus tem que estar de acordo.
né, com aquilo que foi profetizado. Aleluia, Tem que ter a vontade de Deus. Senão nada acontece. Ele é o dono da vida. Nós somos só instrumento, né? Amém? Glória a A palavra que o Jesus. Senhor nos dá nessa Aleluia. noite é essa, meu irmão. Palavra abençoada. Cada vez que a gente prega ela, o Senhor dá uma parte diferente para a gente agregar. E essa palavra é muito bonita. E eu acredito que chegará dias, e esses dias estão chegando, em que nós faremos a mesma coisa. Entraremos dentro de uma UTI, pessoas mortas, pessoas cadeirantes, pessoas muletas a vida inteira, cadeira a vida inteira. E eu acredito que nesses últimos tempos Deus vai se mostrar como Ele se mostrou no começo. Aleluia. Ele vai fazer o que fez lá no princípio para que o povo creia e Ele não perca essas almas, né? Aleluia, Jesus. Eu acredito nisso. Tenho falado muito com Deus sobre isso. Tenho tido respostas positivas. Quer dizer que Deus vai tratar dessa forma. Aleluia. Pessoas que já foram, o Senhor vai falar. Fala para ele levantar. Eu tenho essa coragem, irmão. Eu sou meio doido. Glória a Deus. Eu tenho essa coragem. Hoje eu tenho. Eu já fui intimado por Deus de entrar num velório e falar para o Senhor, vou nada. Passar vergonha. Mas é a fé, né? Quando a gente está começando a andar, o Senhor quer provar a gente, que prova, né? Entra lá. Não vou não, Senhor, não vou não. Não vai mesmo, nem vai. Você está começando a andar nos caminhos de Deus. Só escutando, você só está só lendo. Você não escutou falar que ninguém entrou e falou, defunto, levanta. E vai nós lá, levanta aí, Deus mandou. Você imagina a situação. Imagina você, o Senhor te acorda um certo dia e fala, hoje eu quero que você vá lá no velório. Tem um menino lá que eu quero salvar a alma dele. Diz para ele levantar. E o velório está assim, ó, de gente. O velório tem gente para fora. Você tem que cortar a multidão, chegar de frente do caixão e falar, ah, meu Deus, e agora? O dono da vida é simples, fala, tá só dormindo, fica tranquilo. Mas e você que conhece a morte? Conhece a vida também, mas a vida está na mão dele. E o homem conhece é o que vê. Porque pode se ver dentro de um velório e morte. Como é que se diz? Morto, levanta. Numa tranquilidade igual essa que ele falou, ali está com levanta. Você imagina se chega com essa tranquilidade, cochicha no ouvido do morto. Levanta. E ele levanta, que horroroso, que bagunça que acontece. Até os parentes correm. Não fica ninguém. Mas eu acredito nisso, porque eu sei que Deus vai fazer. Vai fazer, Ele é Deus. Aleluia, Ele é Deus. Jesus. Ele pode. Glória a Deus. Todas as coisas Ele pode. E todas as coisas o nosso Deus faz para nos fortalecer. É para fortalecer nós, porque para a gente chegar no nível desse, chegar na boca de um caixão e falar, levanta, moço, levanta. Vamos chamar de doido, mas, né? Vamos falar, rapaz, você está doido, está morto. Vocês conhecem a morte, eu conheço a vida. Aleluia, Jesus. Chegar numa fé dessa, você conhece a morte, e eu conheço a vida, ele está comigo. Ele está comigo aqui, ó. O meu escudo está aqui, ó, o dono da vida. Levanta, morto. Glória a Deus, essa é a palavra que o Senhor nos dá. Aleluia, Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos chegar aí, irmão. Nós vamos chegar.